eu quero dizer jeitos de pontos de vista sobre a vida, sabe? Como é que, sei lá, como é que essa pessoa, como é que esse santo, como é que esse filósofo enxerga a vida, né? Para eu, sei lá, ficar com mais dúvida ainda, né? Ou ver se bate com o que você pensa, busca. Nunca bate com o que eu penso ou busco, né? porque assim, sei lá, eu me sinto meio que, não é a deriva, mas é meio, assim, tem muito mais dúvida do que qualquer outra coisa na minha cabeça, assim, do ponto de vista de que porra é essa aqui, o que tá acontecendo, por que as coisas acontecem como acontecem e tudo mais, porque, cara, eu fico pensando, se você é um religioso, se você é um evangélico, por exemplo, deve ter muita paz na ideia de que, porra, tem uma vida após a morte, de que as coisas acontecem exatamente como Deus quer que aconteçam. Então tem muito mais paz nisso do que na consciência de que é tudo caos, né? Ou não? Provável. Porque quando você pensa que é tudo caos, a não ser que você seja um daqueles malucos que acha que o caos é lindo, né? Que eu acho uma viagem. O caos é assustador. Então, a menos que você seja isso, mas assim, uma pessoa que pensa que é tudo caos, normalmente ela se sente mais desamparada. Uhum. Quer dizer, eu citei há pouco o Freud no texto dele Futuro de uma Ilusão, que é um dos textos dele que eu mais gosto e revisito continuamente, que é um texto sobre religião, né? E é o texto em que a ilusão é a religião a qual ele se refere, no título, Futuro de uma Ilusão. E ele fala que a raiz da religião é o desamparo, porque nós somos uma espécie desamparada. Imagine a criança, né? Sentimento de desamparo, de dependência absoluta do meio em volta, principalmente da mãe, depois do pai e tal. E aí ele vai dizer que a religião é justamente a criança normal, que ela veja nos pais, se ela der sorte, seres que o amparam, se ela der sorte, né? Mas um adulto, quando ele projeta seres imaginários, daquilo que a gente falava antes, o Freud via isso como uma forma de regressão infantil, entende? Então, como é insuportável um sentimento de desamparo, e ele é de fato, né? Então, que a religião ele dizia que era uma forma de neurose obsessiva, mas isso é outra história, que dá a você uma sensação de que tem alguém cuidando de você, que é o oposto do caos, que você se referia, né? Essa é uma das interpretações mais famosas de religião que existe na literatura especial, muito poderosa, muito forte. E aí, lendo tudo, procurando saber sobre todas essas coisas aí você, inevitavelmente, vai cair na ideia de Deus, inclusive a ideia do Deus cristão e tudo mais. E aí, cara, eu tava outro dia refletindo sobre as virtudes, né? E essencialmente, virtudes de Deus, né? E tu não acredita em Deus, ou seres imaginários, como unicórnios. Eu sou um ateu não praticante. Tá. Tem que levar isso em conta, tá? Tá. A Yas veio pegar um... Isso aqui é meu dote. Tá bom. Vai querer. Oi, tudo bem? Tudo bom? Dá um oizinho pra nossa live. E aí? E aí, live? Desculpa, pode falar de Deus aí, tá bom, pessoal? Alá abençoe vocês. Isso. Aí, né? Pra tu Deus tem Alá? outro nome. A Yas ela é meio árabe, né? meio árabe. Meio árabe. muçulmana. Meio muçulmana também. Isso, e meio não muçulmano. Isso. Fez o som, ó. Conhece o som. E aí, tem uma ideia que eu tava trocando ideia com um amigo outro dia, que assim, eu sempre gostei muito da ideia de, se Deus existe então justiça, né? E aí, a ideia da justiça sempre me foi a característica mais interessante de Deus, porque, bom, algo que é justo, não existe justo pra mim. Justo é justo. Justo em si. Justo. Mas aí, cara, eu comecei a entrar numa outra pira, que era, cara, imagina se Deus fosse justo, vamos lá, imaginando que há Deus, imagina se Deus fosse justo comigo, ou com qualquer um, estávamos todos muito fodidos, no fim das contas, né? Porque a gente, em geral, só vacila, ou vacila em boa medida, né? E aí eu comecei a entrar numa de que, pô, na real,
a característica mais interessante de Deus, e aí eu lembro de ter usado a palavra misericórdia e a galera tava me corrigindo pra graça, né? Por quê? Estavam corrigindo você? Não corrigindo só, tipo, não, o termo correto é graça, mas Nada a ver. É? Nada a ver. Essa correção aí foi presunção pura. São dois conceitos relacionados e não necessariamente a mesma coisa. Tá. Sabe assim? Inclusive, por exemplo, tanto no judaísmo, quanto no cristianismo, quanto no islã, se refere a Deus como o misericordioso. Ou seja, ele é misericordioso porque ele não precisa ser. Ele não é misericordioso porque ele vai ganhar alguma coisa em troca. Ele simplesmente é misericordioso. E se ele não fosse, a gente estava lascado, como você bem desenvolveu o raciocínio. Se ele fosse só justo e não fosse misericordioso, a gente estava lascado. Essa questão, ela tem tanta alta credencial, digamos assim, que, por exemplo, no judaísmo especificamente, na famosa árvore da Cabala, tá? Que todo mundo fala por aí. Então, você tem, para falar fácil, os atributos de Deus. Está todo um debate que ele é um atributo, porque Deus não tem atributo, porque ele é impredicável, blá, blá, blá. Não nos interessa aqui. Mas você tem alguns atributos de Deus. E aí você tem, digamos assim, uma prateleira, que é na mesma linha, um atributo que é a capacidade de julgar, ser justo, e na mesma linha oposta, a capacidade dele ser piedoso ou misericordioso. Porque uma equilibra a outra. Se Deus for só misericordioso, ele não consegue organizar o mundo, o universo. Se ele for só justo, ele vai ser muito duro. Portanto, ele precisa ter capacidade de julgar justamente, supostamente ele é o mais justo de todos, e a capacidade de ser misericordioso, porque se ele for só justo, a gente está lascado, como você bem disse. Certo? Graça é um outro conceito que nasce num outro ambiente, que é a forma que Deus se manifesta no mundo livremente. Então eu posso entender que a misericórdia é uma graça, mas nem toda graça é misericórdia. Vou estudar mais sobre isso. Entendeu o que eu falei? Então, quem lhe corrigiu, vacilou. De qualquer forma, me ajudou, porque eu trouxe aqui, tu me falou, não é a mesma coisa, agora eu vou estudar e aí eu vou saber melhor o que é graça e graça misericórdia. É um puta outro conceito, que é muito discutido por Santo Agostinho, que é um debate sobre a nossa capacidade ou não de agir fora da ação do pecado. Entende? De ser livre das concupiscências, dos pecados. Então a graça é uma espécie de presente, falar um termo pobre, mas é uma espécie de presente que Deus dá para quem ele quiser. Não é porque você cobrou ele. Ou mereço. Por isso que não, de jeito nenhum. Português é muito bom nesse assunto. Porque é graça, é porque é de graça. Né? Você não fez nada por merecer. Porque se você fez por merecer, não é graça, é justiça. Então é outro barato, entendeu? É outro grande conceito, mas um não anula o outro. Graça e misericórdia. Entendi. E aí, tá bom. Então aí eu tô argumentando com um amigo lá que a misericórdia era característica, mesmo que Deus seja impredicável, mas eu ainda não cheguei nesse ponto. Esse é um outro debate. É o aspecto, a característica mais incrível de Deus, né? E assim, se tu acreditasse em Deus, eu suponho que tu ia nessa também, não é? Da misericórdia? O que é mais legal do que isso? A misericórdia. Eu não tenho nenhuma dúvida. Porque se não fosse a misericórdia, nada ficava de pé. Com certeza. Imaginando Deus Todo-Poderoso, dono do universo, blá, 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 todo aquele, né? Se não fosse misericórdia, ele já tinha acabado com esse negócio aqui há muito tempo. Há muito tempo. Né? E eu passei um tempo acreditando nesse papo da justiça com a falsa ideia. Isso é o que lá no início da conversa que eu fui ficando mais velho, mais maduro e pensando mais nas coisas. Que quem sou eu para dizer, porra, o que é justiça ou o que eu considero justo? Especialmente porque como eu vou te julgar legal se eu não conheço a tua vida de uma forma... se eu não conheço a tua vida inteira, eu, como pessoa, não posso
tenho muita dificuldade, pelo menos, em julgar, em pegar alguma coisa, alguma relação entre nós e dizer se ela é justa ou não, porque eu não sei nem com qual lente que você usou para chegar naquela conclusão. Ainda tem essa questão aí, né? Você, nem os advogados acreditam em justiça, só acreditam na lei, que é outra coisa, né? O objeto do direito, isso eu aprendi com advogados, o objeto do direito não é justiça. Apesar de ser em inglês você se referir a juízes como Justice fulano, Justice cicrano, o objeto da lei o objeto do direito é a lei. Justiça é para os filósofos. E é um conceito assim muito, assim, pelo menos para mim, né? É muito difícil de alcançar porque porque eu não consigo, eu tenho dificuldade em, cara, eu fui percebendo que tem muita gente que olha pra mim e vê as coisas que eu faço e infere que eu tô fazendo aquilo ali por uma razão que tem muito mais a ver com a vida que aquela pessoa que tá falando levou do que com a vida que eu levei. Então, chegar a uma conclusão do que é até certo ou errado baseado na minha experiência pode ser irrelevante se a gente for colocar, se a gente estiver falando de alguma coisa que trouxe você até aqui. É claro que existem coisas que são, sei lá, você matar alguém diferente de você escolher se separar, por exemplo. Eu não sei o que te trouxe até aqui. Então, essa reflexão de eu não sei o que é justo e eu prefiro muito mais o aspecto misericordioso de Deus, é por causa disso. Eu não sei mais porque que a gente entrou nessa. Olha, vamos ver se eu consigo ajudar você. Tá. Porque a gente estava falando de pecado, né? Então eu E quis, daí eu acho quis que você fazer pulou para a justiça. eu quis fazer você falou, por que você está virando crente? Você começou isso. Por que você está ficando crente? Não, eu quis te perguntar o lance do pecado para a gente poder inverter e ir para a virtude, né? E aí nessas características de Deus. E aí você falou que estava ficando cada vez mais crente. Você relacionou isso a perceber padrões. Você acha que isso Mas, na verdade, você não me disse porque você está ficando cada vez mais crente. Porque a vida, cara, à medida que ela vai ficando mais e mais complexa e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis de compreender, essas muletas vão ficando cada vez... E eu tô chamando de muleta aqui, se Deus você existe aí, desculpa. E pede perdão para quem tem fé também. Perdão que aí começa você a que te tem xingar, fé. né? Hoje em dia... Não, tô muito mais preocupado em... se Deus existe, é muito mais... Tô muito mais preocupado importante do que gente chata, isso, né? Porque assim, essas muletas, de certa forma, elas acabam me dando, assim, até uma... foco, não é nem o foco, mas assim, elas conseguem me deixar mais livres para eu agir dentro do que eu preciso fazer. Porque quando eu fico travado nessas questões sem essas muletas para eu poder seguir em frente, com as complexidades que se põem, eu me sinto mais perdido. Então eu tô me tornando mais crente porque me parece mais fácil. Do que você está se tornando crente? Em Deus? No Deus bíblico? Não. É que eu, vou com medo de errar, vou falar num Deus mais parecido com o que Spinoza descrevia. Sei. Entendeu? Um Deus mais filosófico. Assim, mas sem certeza de porra nenhuma também, porque vai que é o Deus bíblico. Mas Spinoza tinha bastante certeza, né? Que inclusive não era o bíblico. Pois é. E se ele estava errado? A gente nunca vai saber também, né? Quer Claro. dizer, ou vamos, né? Não sei. Muita gente acredita no Deus Spinoza, mas o Deus Spinoza não é necessariamente misericordioso. Não, não é. Não é mesmo. Mas assim, a ideia de que ele pode... de que ele tá em tudo, de que ele é tudo, na verdade... já é bastante coisa para me segurar a onda de que existe pelo menos uma ordem no que parece ser totalmente caos, sabe? E eu acho que o cérebro, na ideia de procurar e encontrar esses padrões aí, a existência desse Deus já é uma tranquilidade, sabe? Sim.
Eu sinto isso assim no Desse sentido Deus que é um grande padrão, né? que é um grande O Deus padrão, de Spinoza, né? olha, Lógico, racional, as- total. são assim porque existem regras e as coisas seguem essas regras, né? E putz, se a gente ao olhar para o universo e ver que tem uma porrada de constante, e é foda que à medida que tu vai estudando pra valer e tu vai encontrando uns lugarzinhos assim, o matemáticos falando a teoria da incompletude, por exemplo, que tu vai ver que, porra, nem tudo é tão perfeito no fim das E nem contas. constante. E nem constante. Aham. E aí cai de novo na ideia de que, porra, meu irmão, não sei de porra nenhuma e à medida que eu vou achando que eu tô chegando lá e que, putz, alguma coisa vai me dar algum tipo de paz de espírito, tudo se desconstrói sei lá, só você encontrar um outro ponto de vista. Por Eu vou isso que parar de procurar pontos de vista. Talvez seja por isso que o Deus bíblico foi mais sucesso que o spinoziano. É verdade. Porque o Deus de Spinoza verdade. não pega ninguém pela mão. Né? É. O Deus bíblico pega pela mão. Ou pode dar uma chapuletada na sua cara também. Mas ele pega você pela mão. Essa é a ideia. O tal do misericordioso, né? Deus Pai. é amor no fim das contas, né? É, isso no cristianismo. No judaísmo nunca foi. Deus é amor. E isso No judaísmo, como é? Deus é Deus. É Deus é Deus. impredikável. Ele é. Quando você diz que ele é amor, você está predicando ele. É verdade. Né? Mas mesmo o cristianismo, essa construção que Deus é amor, há no judaísmo um lento processo que fala de amor, amor a Deus, amor ao próximo, que Jesus Cristo falava. Jesus Cristo era um judeu típico do período dele. Ao contrário do que muita gente pensa. Típico. Quase tudo que ele falava já se falava naquele tempo. Só que ele falou de um jeito específico, num dado momento, com uma organização, uma sequência de ideias, aquilo que chegou até nós, né? Dos textos, aquilo que... Tem um pedação da vida de Jesus que não tá na Bíblia, por exemplo. E é justamente o povo da Terra plana tem todas as teorias sobre esse Ah, pedaço. tem, Né? tem, Foi tem. para Marte, voltou, foi para Índia, voltou. É bom, pra Marte não dá pra ir, né? Se a Terra é plana. Sei lá, vai ver que você pega um skate e sai deslizando, Marte também é plano, sei lá. Você vai parar lá desse jeito, né? Não sei. Mas assim, então o cristianismo ele acabou centrando muita construção filosófica e teológica em cima da ideia de que Deus é amor. Entendeu? Não é que Jesus Cristo falou isso. Né? Entendi. E no judaísmo, Deus é capaz de amar, mas Deus é capaz de julgar. Né? No judaísmo, antes de tudo, fale com Deus com temor e tremor. Porque ele não é seu buddy. Aham. Ele é o dono do universo, é o criador do universo. Ele pode tudo, não precisa de você. Entende? Então, é meio parecido com o Deus do Kierkegaard, Esse o eu não filósofo. Né? Kierkegaard, ele tem muito encanto por essa imagem desse Deus do cavaleiro da fé, como eles chamam Abraão, né? O patriarca dos três monoteísmos. Mas assim, de qualquer jeito, independente de qual é a origem da ideia de que Deus é amor e não é amor e tal, no cristianismo, tem um livro especificamente, em português, se isso te interessa, chamado Jesus. O nome do livro é É Jesus. isso, Jesus. Bom, Eu vou precisar saber quem escreveu, senão vai... eu vou lhe dizer. Um cara chamado David Flusser. David, com D mudo, né, no final. F-L-U, trema no U, S-S-E-R. Só faltou o trema. Nascido em Viena, morto já. Ele, no período do Império Austro-Húngaro, inclusive. Mas, assim, ele viveu grande parte da vida dele em Jerusalém e foi professor da Universidade Hebraica, em Jerusalém. E ele porque a gente continua lendo ele, continua existindo, ele é especialista em judaísmo do período do Segundo Templo, que é o período que Jesus viveu, né? E nas origens do cristianismo, que historicamente é o mesmo período, está ali, né? Um pouco antes de Jesus existir, um pouco depois dele existir, ao redor do Segundo Templo. E nesse livro, Jesus,
Ele vai, é um livro de estudo do Jesus histórico, né? Tá. Quem foi a figura, né? E ele tem alguns capítulos onde ele vai analisando certas características do discurso de Jesus a partir dos textos que a gente tem, principalmente dos evangelhos, principalmente os sinóticos, né? Lucas, Mateus e Marcos, pouco João. E tem um capítulo inteiro dedicado ao que Jesus pensava do amor. Exatamente isso. Pô, o amor também é um puta tema forte mesmo, né? Só se a gente for pensar em, e aqui, sei lá, entre aspas, tipos de amor, tem o quê? Uns 4? Então, esse amor que Jesus falava, que depois virou a ideia de que Deus é amor. Uhum. O que é que Jesus chamava de amor? Quem eram os outros judeus da época dele que estavam falando coisas semelhantes a ele? Ou seja, isso era um discurso no sentido de que era um tema, vai. Uhum. Era um tema que circulava entre os judeus no período do Segundo Templo. E Jesus está dentro desse tema, entre outros temas, né? Ele está discutindo o amor, então ele está ressaltando o que a sabedoria antiga dos judeus e da Bíblia e de comentários sobre a Bíblia falava sobre amor. Inclusive a grande discussão sobre ama o próximo como a ti mesmo, que é uma ideia judaica, que vem antes de Jesus, né? Mas que Jesus dá um puta tapa nisso aí. Tapa no sentido que ele fala, pensa, reflete, diz, né? E o cristianismo depois vai refletir muito sobre isso e tal. Então esse Entendi. puta livro.